Sport tem a volta de Giovani no meio-campo. A definição do ataque vai ficar para momentos antes da partida. O Vasco possivelmente não vai ter o Nenê. Aliás, vamos falar das escalações dos dois times e também, óbvio, desse confronto. Maracanã lotado, Sport enfrentando o Vasco, vice-líder da competição, contra o atual quinto colocado. E aí, será que o Leão tem condição de trazer pelo menos um pontinho ou conseguir uma vitória diante do Vascão da Colina? A estreia de Lisca no comando da equipe do Sport. Ele vai usar muito o lado psicológico, mas tem que ter um time reativo e com qualidade para a definição. Aliás, é o grande problema do Sport. Já chega no canal, chegando mesmo, hein? Quero ver, hein? Dando um like aqui, um gostei, um joinha, isso, desde já muito obrigado. Comenta tudo aqui embaixo, a sua opinião é muito importante pra gente. O que é que você acha do time do Sport, time do Vasco? Faz uma coisa, também ativa o sininho aqui para receber as notificações. Pega o link, joga na resenha do grupo do WhatsApp aí, no seu Facebook, fala para todo mundo do canal, youtube.com/RobertoNascimento.tv. Seja membro para você ganhar camisas oficiais do seu clube. Todo mês a gente sorteia camisas oficiais. Galera que faz parte aqui do clube de membros, deixa eu agradecer aqui, ó, o Germano Valverde, obrigado também o Antônio Carlos Santos, o Rafael João, o Antônio Adalto, o Valdenilson Obama, Kawamura Norigami, muito obrigado também o Daniel Darlan, o Hugo Leonardo, o Roberto Melo, o Wellington Rodrigues, Adilson Silva, pessoal que faz parte do clube de membros aqui, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, tá? Aqui vocês mandam no canal, pode ter certeza disso, youtube.com/RobertoNascimento.tv. Olha, foi uma semana realmente intensa para a equipe do Sport, uma semana de movimento, né, dentro das quatro linhas, pelas mudanças táticas possíveis do técnico Lisca, e nos bastidores pela motivação do torcedor do Sport, pela chegada do Lisca doido para comandar a equipe do Sport. Aliás, essa motivação contagiou o elenco, o próprio grupo do Sport sentiu realmente essa presença do Lisca. E claro que o Lisca chegou também muito motivado, empolgado, né, feliz, isso é muito importante. O que é que ele vai ter que fazer? Claro que o Sport vai ter que contratar reforços, é óbvio, o Sport tem que se reforçar na janela de 18 de julho agora. Então, o Sport já está no mercado, aliás, já tem uns nomes aí que a gente já está pesquisando para confirmar para vocês, ó, já está certo, ou está praticamente certo, ou está bem encaminhado, para a gente adiantar para vocês aqui, tá? Por enquanto, a direção está nos bastidores trabalhando forte para ter essas contratações. E, não falar para ninguém, né? Mas parece que o dinheiro do Mikael já chega essa semana, então vai dar para arrumar a casa aí. Bom, o que acontece? Essa motivação, ela é transferida para dentro do campo, mas dentro de campo, óbvio, os jogadores têm uma responsabilidade muito grande. O Sport tem a volta de Giovani, que representa isso, um jogador de qualidade no meio campo, para passar essa bola bem, para tentar uma infiltração, para tentar uma jogada para rasgar a defesa do Vasco. Aliás, vou falar da escalação do Vasco, da escalação do Sport, mas a escalação do Sport, o Giovani volta no meio campo. A definição é quem vai na direita. Pode ser uma das opções do técnico Lisca, o próprio Thiago Lopes, ou o Jaderson naquela posição, ou quem sabe até o Raiva Negas, enfim. O Lisca treinou, fez 3 treinos para a equipe do Sport, realizou 3 atividades físicas e técnicas e táticas, e aí ele sentiu o grupo, sentiu a necessidade. Conversou bastante com a comissão técnica, com o César Lucena e os demais membros do staff do Sport, para saber a definição, como vai ser. O Sport tem a defesa muito sólida, a gente sabe disso. Muita gente, inclusive, prega que o Sport possa jogar com 3 zagueiros, mas hoje não é essa necessidade. É óbvio que você tem que ter variáveis, você tem que ter opções para poder ter um time que possa mudar a estratégia de jogo sem precisar mudar peça. Isso é importante, você ter essa necessidade de, às vezes, colocar um 3-5-2, mudar para um 4-4-2, um 4-3-3, um 3-6-1, enfim, um esquema que você possa ter essa mobilidade dentro das 4 linhas, mas sem a necessidade de ter que trocar uma peça. Mas é óbvio que cabe sim a possibilidade de você jogar com 3 zagueiros, mas não necessariamente de uma hora para outra. Você tem que treinar isso, você tem que ter um tempo, né, para se adaptar a essa característica. Eu acho que o Lisca vai ter esse tempo para definir essa condição. Hoje o Sport praticamente definido, né? A gente pode dizer que o Sport vai com o Maílson, Everton na direita, o Rafael Thierry, o Sabino e o Sander.
o Fabinho, o Bruno Matias, e aí a opção da volta do Giovani, já que ele cumpriu suspensão automática, também não poderia atuar contra o Cruzeiro. E na direita a opção do Ray Vanegas, do Jaderson, do Thiago Lopes, na frente o Kaique e na esquerda o Juba. Bom, essa é uma formação que você pode, inclusive, ter características de mudar. Se você coloca o Ray Vanegas, ora o Ray Vanegas vai para a direita, ora vai para a esquerda. Aí você pode pegar o Giovani e colocar mais de direita, o Giovani passa para essa função e o Juba vem para o meio. Então, tem opções táticas para você definir. Não sei se o Lisca vai querer uma marcação mais forte, até porque a gente sabe da qualidade do Vasco. Não está definido se o Nenê joga, ele sofreu uma contusão, estava em observação, a gente não tem essa definição. A provável escalação do Vasco, deixa eu já adiantar aqui, que eu já dei uma pesquisada, é o Thiago Rodrigues, o Everton, o Quinteiro, o Anderson Conceição e Edilmar, e Uri Lara, o Andrei, Eric, Gabriel Peck, e o Figueiredo e o Palácios. Essa é a formação que está se falando que o Vasco vai entrar, não está ainda definido. Mas é um time de bastante qualidade, é um time realmente que pode ser diferenciado para esse jogo diante da equipe do Sport. O jogo, no Maracanã, torcedor, lotado, mais de 60 mil pessoas, isso é um diferencial. Mas qual é o jogador, e você que é boleiro, você que é peladeiro, você sabe, qual jogador não sonhou um dia jogar com o Maracanã lotado? Ele não pode ficar olhando para a torcida, olhando para o estádio, ele tem que jogar. E aí é a grande motivação do técnico Lisca para fazer o time jogar. Pessoal, é oportunidade única, vocês estão num estádio centenário, o estádio realmente que tem a tradição do Maraca, estádio Mário Filho, que inclusive é o nome pernambucano, vocês sabem que o Mário Filho é pernambucano, foi morar no Rio, mas é pernambucano. Então, essa tradição, essa história acontece aí. Vocês podem marcar a história de vocês nesse jogo. Um grande jogo, uma grande partida, um gol, enfim, algo diferenciado, mas focado. E é esse o trabalho psicológico que o Lisca vai fazer no grupo. Não deu tempo ainda para ter estratégias de definição de jogadas, ensaiar jogadas, isso não deu tempo. Mas é óbvio que deu a condição do psicológico, que o próprio Lisca falou durante a semana, que ia trabalhar bastante o psicológico do grupo. O Sport contra a equipe do Cruzeiro, torcedor, o Sport não fez um jogo ruim. O Sport começou mal, mas acabou fazendo um gol e aí se perdeu, né, completamente e acabou fazendo um gol contra, depois outro gol do Cruzeiro, acabou perdendo o jogo. Mas o que é importante para o torcedor? É que o Sport já tem meio time pronto. O Sport já tem uma defesa muito, muito compacta, uma defesa que passa segurança, um meio-campo também. O que falta é a criatividade e a finalização, é isso que está faltando. Só que o Kaique já fez gol em 2 partidas, já são 2 gols. Ele já começa a deslanchar, você já nota que ele tem jeito, tem ginga, perde 1, 2, mas acaba fazendo. Então isso pode ser também um diferencial para o time do Lisca. Não vai se cobrar nada ainda do Lisca porque não dá tempo, torcedor. Mas é óbvio que ele sabe que é um jogo importante também para ele. É um jogo que marca a volta dele ao futebol, depois de sair do próprio Vasco da Gama, e ficou nesse período aguardando uma grande proposta, não apareceu. Apareceu sim agora o Sport e é uma vitrine para ele mostrar o futebol, o que ele conhece de futebol, mostrar o talento dele novamente. Quer dizer, o treinador ele tem essas oportunidades. Às vezes ele não vai bem, não foi bem no Vasco, acabou saindo. Não sentiu o calor da torcida do Vasco, porque naquela época era público, não tinha público, né? Foi na época da pandemia. Mas agora ele vai sentir a torcida, inclusive, contra ele. Mas é óbvio que o Lisca ele se diverte, né, com isso. Ele é um apaixonado pelo futebol e sabe viver o futebol. Ele é um treinador raiz, a gente poderia dizer. Então tudo isso são características que podem fazer a equipe do Sport ser um pouco diferente nesse jogo. O staff do Sport, presidente, VP, todo mundo está lá no Rio de Janeiro para esse jogo desse domingo. Às 4 da tarde, é um jogo de visibilidade realmente nacional, e o Sport enfrenta um time muito qualificado, que está muito motivado, que está bem na tabela, mas que vem de uma derrota. Esse é o detalhe. O Vasco perdeu para a equipe do Novo Horizontino, perdeu a invencibilidade, perdeu o jogo, tá, galera? Perdeu a invencibilidade, perdeu o jogo, óbvio. Mas não sei como ele vai lidar com isso. Quer dizer, essa pressão de ter perdido a invencibilidade no campeonato, ter perdido um jogo que não tinha acontecido ainda. Então isso também é uma característica que pode ser usada para o próprio técnico Lisca,
para esse jogo diante da equipe do Vasco. Durante a semana, o Lisca deve ter visto esse jogo do Vasco com o Novo Horizontino, observado os pontos falhos do Clube da Colina e tentar usar isso a favor da equipe do Sport. Então é esse ponto, 65 mil pessoas no Maracanã torcendo e apoiando o Vasco. No momento que o Sport segura aqueles 15 minutos de pressão e começa a jogar, isso pode, né, ser um handicap do Sport. A torcida pode até começar a vaiar o time do Vasco. Então isso pode ser usado pelo técnico Lisca, pelo time do Sport. Não acho que vai ser, mas pode ser que aconteça dessa maneira. Galera, não esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo, youtube.com/RobertoNascimento TV. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço, obrigado!